Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estarmos aqui para meditarmos a palavra de Deus. Eu fiquei feliz quando o Sr. Abel, depois o pastor, entraram em contato comigo que eu devia ser o orador desse programa. Muito obrigado pelo convite, a direção da igreja, que Deus vos possa abençoar poderosamente. Aos irmãos, obrigado por virem à casa de Deus, onde vamos aprender um pouquinho sobre a missão específica deste povo, desta igreja. A mensagem para hoje encontra-se em Apocalipse, capítulo 14, verso 17. Apocalipse, capítulo 14, verso 17. Se você estiver aí com uma visita e a visita não tem Bíblia, por favor, dê-lhe tua Bíblia para que esse irmão acompanhe a mensagem através da palavra de Deus, a Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 17. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. E quero agradecer o ancião pela semana que levou. Que Deus te abençoe. O Senhor preparou o caminho e Deus estará falando. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus possa lhe usar poderosamente. Diz a palavra de Deus. Eu falei Apocalipse quanto? 14, verso 17. É verso 12. Estamos juntos? Apocalipse 14, verso 12. Assim está correto. Diz a palavra de Deus: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Amém. Prezados irmãos, em primeira instância, permitam-me fazer algumas considerações. Primeiro, o livro de Apocalipse foi escrito por João. João era o discípulo amado do Senhor Jesus. Ele escreveu o livro do Apocalipse. Na verdade, é uma carta de Apocalipse, porque ele escreve a carta num dos momentos mais difíceis da sua vida. João foi desafiado a pregar a palavra de Deus sobre as ruas de Roma com um imperador Domiciano que havia proibido de que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser Domiciano. Ou seja, todos aqueles que se atreviam a pregar uma outra mensagem, a chamar um outro Deus a não ser Domiciano, esse seria morto. E a mensagem chegou até João, de que ele estava proibido de pregar nas ruas de Roma, pregando aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. João estava literalmente proibido. Se ele pregasse outro Deus a não ser o imperador, encontraria a morte imediata, seria morto. A mensagem chegou até João: não podes pregar. Se você pregar, você vai morrer. Não podes pregar. João disse: eu não vivo porque os homens me fizeram, eu vivo porque o Senhor me chamou. Eu tenho uma missão específica aqui. Vou pregar a palavra de Deus, de que todo mundo precisa adorar aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Esse é o único que merece minha, a tua e a nossa adoração. João pregou. Quando lhe ouviram a pregar, lhe prenderam. Numa praça pública como essa, João foi desafiado a negar a fé, a maldizer Jesus. Ele disse: não posso fazer isso. Matem-me se quiserem. E João foi lançado no tambor fervente de óleo, em plena praça pública. As pessoas que jogaram João naquele tambor morreram, outros saíram queimados. João ficou lá, e todo mundo a ver aquilo. Era algo tremendo. Mas para minha surpresa é que todos aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus não os deixa sós, Deus os protege. João foi fiel ao Senhor.
Domiciano pensou que mataria João. Só que ao ser lançado lá, João saiu ileso. João não morreu, nem foi torrado pelo óleo fervente, nem foi torrado. Sabe, quando eu leio essa história, eu me emociono. Não é apenas mais uma história. É algo verídico. E as palavras da Bíblia registram isso. Do poder maravilhoso desse nosso Deus. Primeira tentativa de morte. Não conseguiram matar João. Alguém teve uma ideia muito brilhante. Como esse mano não morreu, vamos lhe mandar naquela ilha solitária. Ele vai morrer lá. Por quê? Porque de dia um sol ardente como esse queimaria João. No período da noite, o frio que saía das montanhas poderia matar João. Não havia água, não havia nada, não havia vida. João poderia morrer lentamente. Só que quando o homem tenta fazer plano para te matar, Deus tem um plano específico para te proteger. Domiciano havia feito um plano para matar João. A pergunta é, qual foi o crime de João? Por pregar a palavra de Deus nas ruas de Roma. Foi o crime. Por ele desafiar Domiciano. Foi o crime de João. Mandaram-lhe para a ilha de Pátimo. Lá começou o milagre divino. Por isso, a palavra Apocalipse, ela significa revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Deus revelou-se a Jesus. Jesus revelou-se ao anjo. O anjo foi incumbido para trazer a mensagem a João. Quando o anjo chegou, disse: João, me foi incumbido para lhe dar uma responsabilidade. Escreve tudo que você está ouvindo. Mande para as igrejas da Ásia. Diga para eles de que eu, o Senhor Jesus, estou vendo o sofrimento deles. Eu sei que muitos cristãos estão morrendo em meu nome. E a idade média, prezados irmãos, foi uma fase difícil para o mundo cristão. Muitos estavam sendo mortos por causa da sua fé. E Jesus estava vendo aquilo. Ele manda um recado para João. João, escreva. Diz às igrejas que eu estou vendo isso. Eu vou livrá-los dessa situação. E João escreve, olha, Jesus é aquele que anda sobre os candelabros. Ele conhece a nossa situação. Ele sabe quem você é. Ele sabe o teu sofrimento. Por isso, se fiel até a morte, o Senhor te dará a coroa da vida. Essa é a promessa que João precisava passar ao povo que estavam sendo mortos por causa da palavra de Deus. João escreve. A palavra diz que o Apocalipse foi escrito entre o ano 95 e 96 depois de Cristo. Ou seja, quando João esteve na ilha de Pátimo, ele escreveu. Só que depois de um tempo, Domiciano saiu do poder, entrou um outro imperador, aquele imperador lembrou-se de João e mandou retirar João da ilha de Pátimo. João voltou para Éfeso. Provavelmente é a partir de Éfeso que João mandou essas cartas para as igrejas da Ásia, para confortá-los de que não importa onde vocês estiverem a viver, sejam fiéis ao Senhor Jesus. Prezados irmãos em Cristo Jesus, João tinha uma missão. Qual é a missão de João? Pregar a palavra de Deus, mostrando para a humanidade de que há um Deus soberano. Há um Deus que precisamos testemunhar. Quando olhamos para o livro de Daniel, capítulo 7, ele narra uma visão profética. E bem lá no final do livro do Apocalipse, de Daniel, capítulo 7, há uma pergunta que ecoa. A pergunta é: até quando vai acontecer o juízo que Daniel viu em visão? Até quando vai acontecer? Essa é a pergunta. Daniel, ele fica aterrorizado, porque ele não entende a visão. Ele fica perplexo, porque ele não percebe a visão. A pergunta é: até quando vai acontecer essa visão? Daniel, capítulo 8. O anjo responde no verso 13. Ele diz que essa visão que você viu em Daniel capítulo 7
ela vai durar até 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a profecia das 2.300 tardes e manhãs é uma das profecias mais longas da palavra de Deus. Ela começa justamente no ano 538 e vai até o final do ano 1798. Justamente aí, não mais para o final, no término da profecia das 1.260 anos ou dias. A partir desse momento, prezados irmãos, não no fim dessa profecia, diz a palavra de Deus, que surge um povo específico. No final do século XVIII, princípio do século XIX, surge um povo específico. E esse povo específico, ele surgiu com uma missão específica. Qual é? Resgatar a verdade pisada pela ponta pequena em Daniel capítulo 7. Esse povo poderia surgir para resgatar a verdade que a ponta pequena estava pisando. A ponta pequena mudou os tempos e a lei. Estavam a obrigar o povo a adorar outro dia, a não ser o dia que o Senhor fez. Adore a Deus, aquele que fez o mar e tudo que nele há. Há um dia de adoração. E quando você vai para o livro de Êxodo 20, você vai perceber de que a luta maior é da lei, dos 10 mandamentos. E esse povo remanescente, ele surge no final do século XVIII, princípio do século XIX, justamente para resgatar essa verdade que foi pisada, que foi destruída, que foi tapada. E aí surge um povo, o chamado povo remanescente. Ao surgir esse povo, Deus lhe deu uma missão específica. Só que a identidade desse povo, eles são identificados por duas características fundamentais. Foi justamente o verso que nós lemos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os fiéis. Esses fiéis têm duas características fundamentais. Primeiro, guardam os 10 mandamentos. Não 9, não 7. Mas guardam quantos? 10. E o maior problema da ponta pequena, prezados irmãos, era destruir, fazer com que ninguém adorasse o dia do Senhor. A Bíblia diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia do sábado. Quando a gente diz lembra-te, é porque é alguma coisa que você já praticava, mas você esqueceu. Imagine que eu me encontre com o pastor Issengue, até porque somos colegas no ministério. Estávamos na mesma escola. E eu lembro, pastor, lembra daquela conversa que tínhamos no bongo? Assim, pastor, me lembro. Ok, eu fui me lembrar. Quer dizer, eu lembrete, é algo que você esqueceu. Por isso Deus te diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta lei, prezados irmãos, está na palavra de Deus. Está em Êxodo capítulo 20. Esse é o maior mandamento que tem trazido muitos problemas. Alguns dizem que isso foi anulado, foi abolido. Mas há um povo que resgata essa verdade. Há um povo que foi chamado e esse povo diz assim: não, a lei não foi abolida, a lei mantém. A lei mantém. E esse povo chama todos para que adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Ele chama todos. Essa é a primeira característica desse povo. A segunda característica é que este povo teria a fé em Jesus Cristo. Teria o testemunho de Jesus Cristo. Quando falamos do testemunho de Jesus Cristo, estamos falando de todos aqueles que falaram em nome desse Deus que os mandou. Sim, prezados irmãos, a partir desse momento surge a igreja, o povo remanescente. E ao povo remanescente lhe foi incumbido uma mensagem específica, que é de resgatar as verdades que estavam sendo destruídas e pisadas pela ponta pequena. Este povo, meus irmãos, surgiriam justamente
para pregar a verdade. Só que o Senhor, ao chamar este povo, deu-lhes a responsabilidade. Preguem, sejam fiéis. Desde os tempos antigos, Deus chamou famílias, chamou povos, chamou irmãos, chamou todos aqueles para que se tornassem porta-vozes de Deus. Deus tem um povo e lhes incumbiu uma missão específica. E essa missão, prezados irmãos, era que pudesse fazer diferença no meio do povo. No tempo de Israel, Deus, ao chamar o povo de Israel, Israel seria o modelo de Deus. Era o povo vizinho que viriam para Israel. Não era Israel que devia sair. Israel foi feito com um propósito fundamental, para que eles refletissem o caráter maravilhoso de Jesus Cristo. Era Israel que devia pregar a palavra através da sua maneira de viver, sua maneira de ser, sua maneira de estar. Infelizmente, Israel corrompeu-se com os povos vizinhos. Aquilo que não era permitido, Israel foram buscar o que era do inimigo e colocaram no arraial do Senhor. Quando você coloca algo que não é princípio, você coloca no arraial de Deus, você está manchando o ministério do Senhor Jesus que te chamou. Israel seriam porta-vozes, mas acabaram corrompendo-se. E ao invés de serem uma bênção, se tornaram uma maldição. Sim, prezados irmãos, o objetivo de Deus era para que Israel fizesse a diferença, era para que Israel fosse modelo, era para que Israel fosse uma bênção de todas as nações. Era Israel que devia falar, era Israel que devia pregar, eram eles que seriam uma bênção para o povo, mas infelizmente acabaram corrompendo-se. Quando os filhos foram noutros povos, trouxeram as culturas que não era permitido no povo de Deus, acabou e estragaram-se, corromperam-se, perderam a essência da missão. Hoje estamos vivendo como Israel, infelizmente. Nós pertencemos no povo remanescente. Somos chamados para darmos sequência, o resgate da missão, da mensagem que está sendo pisada. Somos resgatados para isso. Felizmente estamos nos perdendo também. Éramos conhecidos como os adventistas, o povo da palavra. Éramos conhecidos como aqueles que pregam a verdade. Éramos conhecidos como aqueles que vivem o que pregam. Mas hoje estamos corrompidos também. Infelizmente vivemos como o mundo, vestimos como o mundo, falamos como o mundo, andamos como o mundo. Não há diferença em nós. E eu costumo dizer, diferença que não faz diferença, não é diferença. Ou você é cristão, ou você é marimbondo gospel. Estamos a envergonhar muito o nome de Deus. Estamos a perder a essência desta igreja. Nós temos uma missão. Nós não surgimos por surgir. Nós surgimos através do estudo apurado da palavra de Deus. Daniel capítulo 7 e 8. Aí tem a essência do surgimento do povo adventista do sétimo dia. E nós nos identificamos como um remanescente. Nós temos uma missão. Precisamos resgatar a missão que estamos perdendo. Infelizmente, estamos perdendo isso. Hoje até qualquer um brinca com a igreja de Deus. Aonde estão esses cristãos fiéis que pregam a palavra? Aonde estão? Nós fomos chamados, prezados, para sermos modelos, para sermos uma bênção. É nós que precisamos pregar. A mensagem de Deus é: vão, preguem a palavra, mostrem para o mundo, contem para eles o que eu fiz para vocês. Contem. E a igreja que tem que colocar princípio no mundo, não é o contrário. Sabe o que está acontecendo hoje?
O mundo está colocando seus princípios na igreja. E nós, os cristãos, estamos a ceder isso. Onde está a igreja do antigamente? Onde está? Eu sei que você vai dizer, pastor, estamos em novos tempos. Eu sei que estamos em novos tempos. Mas nós estamos em novos tempos. Temos a mesma missão. O método é o mesmo, não perdemos. Temos a mesma essência. Nós temos uma mensagem que nos identifica das demais igrejas. Apocalipse 14, essa é a nossa mensagem. Nós estamos se perdendo no tempo e no espaço. Infelizmente. Aquele que toma a iniciativa quanto à salvação de todos os povos é aquele que nos chamou. Prezados irmãos, quando a verdade bíblica é rejeitada, Deus preserva sempre um remanescente para proteger, restaurar e ensinar os povos acerca do princípio e da sua lei. Nos últimos tempos, os conflitos vão se intensificar. Haverá muita luta contra os remanescentes. E você não tenha medo de assumir que você faz parte dos remanescentes. Mas isso aqui, meu irmão, não pode te dar descanso. Ou seja, você não foi chamado para ser remanescente no intuito de privilegiado. Ou seja, você não é um privilegiado. Você foi chamado para ser remanescente para um propósito. Resgatar a verdade. Pregue a verdade, prezado. Pregue a verdade. Você tem uma missão. Chamar as pessoas do mundo para trazê-los na igreja. E quando você pregar esta palavra, você precisa inculcar para essa pessoa. Como é que você vai pregar para alguém? Como é que você vai pregar para alguém que sexo antes do casamento é pecado se você faz? Como é que você vai conseguir pregar para alguém algo que você não faz? Jovens, fazer adiantação é pecado, mas você faz adiantação. Só que você precisa saber de que quando você faz adiantação, quando a igreja te descobrir no próximo carregamento, vão te descontar 12 UTTs. E você tem que saber isso. Que pecado não se esconde. Pecado não se esconde. Uma vez um pastor estava a pregar. E um jovem saiu bem no meio do culto. Eu fui falar com ele, eu disse, meu irmão, o pastor está a pregar. Por favor, vai ouvir o sermão. Pastor, não posso ouvir mais o sermão. Se eu continuar a ouvir esse sermão, esse pastor aqui vai me entrar na mente. Ele já está me entrando na mente. Porque o que ele está a falar, pastor, não me interessa. Hoje é o dia do aniversário da minha namorada, pastor. Eu comprei presente para ela. Eu paguei um hotel, pastor. O senhor consegue imaginar isso? Eu comprei tudo para ela. O pastor está a me dizer que não posso me alimentar da minha namorada porque é pecado. Se eu continuar aqui, pastor, vou mudar de ideia. Para não mudar de ideia, vamos embora. Minha pergunta é, o que você preparou para depois deste culto, prezado? Depois daqui, o que você vai fazer? Existem coisas que é pecado, mas nós fizemos. Isso se torna o pecado da rebelião. Só que quando você comete o pecado da rebelião é aquilo que você sabe que é pecado. Você pode evitar, mas você não evita. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus não cobre pecados voluntários. Não cobre, a menos que você se arrependa e deixa, você alcançará misericórdia. Se você continuar a pecar deliberadamente, o sangue de Jesus não te cobrirá, não cobrirá você. Que remanescentes somos nós? Onde estão os remanescentes da verdade? Aqueles que se comprometem com a palavra de Deus, aqueles que vivem em santidade, aqueles que pregam a palavra vivendo. Uma vez, o nosso presidente, o pastor Vinte, falou algo numa das reuniões que me machucou o que ele falou. Ele disse assim, pastores, por causa de alguns pastores, nós temos medo de reformar os pastores mais velhos. Porque se nós reformarmos esses pastores mais velhos, vocês, pastores jovens,
pode não dar continuidade à preservação dos princípios e das normas desta igreja. Isso me machucou, me feriu. É uma verdade dita, mas me feriu. E a partir daí eu prometi comigo mesmo: defenderei os princípios desta igreja contidas na palavra de Deus. Por isso, prezados jovens, eu sei que nós somos jovens, temos muito a dar nessa obra. Vocês até, falo para líderes, jovens, vocês são fortes. Eu sei que os líderes enfrentam muitos desafios nesta igreja. Alguns estão tentando trazer algo que não é comum nessa igreja. E você enfrenta desafios. Permita-me te dizer, meu irmão, você pode até modernizar. Você pode modernizar. Mas mundanizar, não. Não mundanize essa igreja. Tem princípio e tem normas. Não aceita mundanizar. Podemos modernizar, mas mundanizar não. Infelizmente, o mundo está nos confundindo. Uma vez eu vi uma publicação no Facebook. A publicação dizia assim: os adventistas já perdoaram a pintura, já perdoaram a saia curta, já perdoaram os postiços, já perdoaram tudo. Porco! Aguarda um pouco, talvez vai chegar. Isso não é para você rir. Isso não é para você rir. Isso preocupa-me. Os não adventistas não podem brincar assim com a igreja de Deus. Não podem brincar com essa igreja assim. Isso machucou-me profundamente. Machucou-me. Dá para ver que os não cristãos sabem que nós não vivemos o que nós pregamos. Aonde está esse povo que foi chamado com uma missão específica? Aonde estão? Infelizmente nos perdemos no tempo e no espaço. O que não era permitido nessa igreja, hoje está sendo permitido. Uma vez eu fiquei pensando assim: para a liderança, 8.000 inscritos. Para a liderança, quantos? 8.000 inscritos. Para os concertos musicais, antigamente era culto de adoração e louvor, era na igreja, agora tiraram da igreja, agora é fora. E se você quiser entrar, 5.000 quantos? E você paga mesmo. 500.000 participantes. Estudo da lição, comprar lição de forma física, em média 20 irmãos compram. Uma vez eu perguntei ao meu irmão: tem estremecimento? Não, pastor, não tenho. Por quê? Está caro. Mas para isso se entreter, pagou 5.000, nem reclamou. Mas algo que vai lhe ajudar a crescer espiritualmente, está caro. Estudos bíblicos na igreja, se eu dizer não assim, igreja, haverá estudo bíblico hoje, 5 irmãos só. Isso não vos preocupa? Você nunca pensou nisso? Eu já pensei, prezados. É porque nós perdemos a essência. Estamos a entreter demais. A palavra de Deus, que seria o nosso guia, ficou de lado. Agora estamos a cantar demais. Eu não estou dizendo que não podemos cantar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que até nesses cultos de louvor, a palavra de Deus é essencial. Nos cultos de louvor, só dão 5 minutos da palavra de Deus. Mas a música. E os atalaias, onde estão? Se conformaram. Se conformaram. Temos medo de falar, com medo de ser marcado. Só que você precisa saber que na história da palavra de Deus não tem nenhum pregador que trouxe uma mensagem da parte de Deus e foi aclamado, foi protegido. Não tem. Todos foram mortos e pagaram com a vida. Se for para pregar, para que voltemos ao princípio e isso me custar a vida, eu estou preparado para morrer. Não estou a falar só. Mas estou a falar porque eu estou preocupado com o rumo que a igreja remanescente está tomando. Estou preocupado. Onde está a nossa igreja? Precisamos voltar ao primeiro amor, meus irmãos. Perdemos a essência hoje. Perdemos a essência. Quase que não pregamos nós aquilo que devíamos.
O mundo hoje está nos confundindo como uma seita por causa da nossa forma de viver. Nós éramos conhecidos como aqueles que a sua forma de comer, até a nossa dieta era diferente. Até a nossa dieta era diferente. Era muito diferente. Nossa dieta é diferente. E hoje acabamos nos misturando, comemos de tudo. Um dia um adventista lhe foi servido sopa. Na sopa tinha lá carne de porco, cisto. Ele disse: irmão pastor, só vou tirar a carne, mas os molhos vou comer. Estamos perdendo nossa identidade. Há um grupo fiel que detém a responsabilidade de ser porta-voz do céu por meio do ensino da palavra de Deus. Este povo somos nós, prezado. Precisamos resgatar a nossa mensagem, a nossa mística. Pregarmos a verdade sem medo. Pregue a verdade. Nós temos uma mensagem nossa, específica, mas me preocupa aqueles que dizem remanescente, o comportamento dos remanescentes. Este aqui me preocupa. E como me preocupa? Eu sou remanescente, sim, isso é verdade. Só que aqueles que foram chamados para serem remanescentes, o comportamento, nosso comportamento, prezados, preocupa-me nosso comportamento. Nós seríamos sal. Seríamos sal para dar sabor ao mundo. Infelizmente, o mundo hoje já não teme a igreja, porque a igreja se conformou com o pecado. Ao sermos chamados para sermos luz, prezados irmãos, a igreja remanescente lhe foi dado algumas características. Primeiro, o propósito fundamental dos remanescentes era que eles fossem e ensinassem a palavra de Deus. E esta palavra deve ser ensinada através de uma tradição oral ou escrita. Precisamos ensinar de que há um mandamento da palavra de Deus. E os mandamentos valem até hoje. Estão na lei de Deus. Estão na palavra de Deus. E esses mandamentos precisam ser ensinados a todos, aos nossos filhos. E a todos precisam ouvir de que há um mandamento da lei de Deus. Quem vai ensinar são os remanescentes. O remanescente precisa mostrar a todos de que precisamos cumprirmos a lei que nós conhecemos. Não só cumprir, mas obedecer também à revelação de Jesus Cristo. A comunidade cristã é chamada a ser sal e luz no mundo. Precisamos ser sal, luz. Outra característica dos remanescentes era que eles seriam, a responsabilidade cairia sobre ele. Israel era um modelo, como disse, a ser imitado pelos demais. Hoje, nós somos um modelo que as pessoas precisam imitar de nós. Ao invés do cristão nos imitar, nós é que estamos a imitar o mundo. Nós estamos a imitar o mundo. Hoje, as saias elétricas estão na igreja. Infelizmente. Saias elétricas. Você comprou uma saia boa, leva no alfaiate, aperta, coloca uma risca aqui, coitado do ancião Abel, a dar a lição da escola sabatina, mas é desviado. Isso está na igreja. Nós estamos conformados com isso. Estamos conformados com isso. Hoje a igreja se tornou uma novela, tudo é sensual. Roupa apertada. As montanhas de Babilônia bem formadas, né? E nós gostamos de ver isso. Ninguém fala, porque estamos alimentando os olhos. Alguém me disse assim: pastor, se quiseres ver pessoas mal vestidas, vai na igreja. Eu falei: não diga isso. Ele disse: pastor, vai na igreja. E hoje eu consigo ver e perceber. A igreja está se tornando uma novela. Queres alimentar os olhos? Vai para a igreja. Aqueles que seriam modelos foram
são domesticados. O mundo seria diferente. Antigamente era difícil ver uma irmã vir com uma saia acima do joelho. Era difícil, mas hoje é normal. Normalizamos o pecado. Saias apertadas, tudo desenhado. Os contornos corporais desenhados. Tá bom, estamos a ver isso tudo. Ninguém fala. Ninguém fala. As mamães também não querem se deixar. Colocam saia chota velhice, apertadas. Não, pastor, essa aqui é saia chota velhice. Estamos a profanar o lugar santo de Deus. A nossa forma de vestir deve ser de acordo ao Deus que nós adoramos. Nossa forma de vestir. Nossa forma de vestir tem que ser diferente com o mundo, porque nós temos uma mensagem, temos uma missão. Não é nos misturarmos com o mundo. Jesus já disse: Pai, eles não estão aqui para serem como o mundo, mas não. Eles não serão como o mundo, apesar de estarem no mundo. Você não é como o mundo, meu irmão. Apesar de você estar no mundo, você não é como o mundo. Você tem uma missão específica. Tua forma de falar é diferente. Tua forma de andar, de vestir é diferente. Porque você foi chamado para ser sal, para impactar o mundo, não para ser impactado pelo mundo. Tudo que vem, eu sei que roupa não define caráter, eu sei. Mas uma pessoa de caráter não põe qualquer trato. Não põe. Uma pessoa de caráter não mete qualquer trato. Um dia uma irmã adventista, ela meteu colã, meteu uma blusa, tomara que caia, meteu peruca, pintou lábio, meteu guarda-lama aqui. Ela transformou-se por completo. Eu estava na paragem à espera de táxi. Ela veio: pastor, uma não adventista me reconheceu. Pastor, sim. Pastor, eu sou a irmã fulana. Oh, minha irmã, como está? Tudo bem, irmão pastor, estou bem. Eu estava a conversar com ela, mas eu estava preocupado. Se alguém passar, vai falar que viu o pastor com uma moça e vai me queixar na minha esposa. Eu estava a orar para que passasse alguém, no mínimo, para me tirar dessa confusão tremenda. Minutos depois, passou, um irmão me reconheceu. Irmão pastor, oh, mano, vem, ainda bem, vem, meu irmão. Como está? Tudo bem? Olha, saúde a nossa irmã. Também é adventista. Pastor, é adventista, saúde só. Deus comigo, apareceu o táxi, subiu e lhes deixei os olhos. Eu fui embora. Me livrei. Eu não estou dizendo isso, que precisamos. Eu estou dizendo que nossa forma de vestir tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu não estou dizendo para a irmã colocar uma saia, tá aí, que está vazio. Não! Eu estou dizendo que precisas colocar uma saia de acordo ao teu corpo, que não escandaliza, nem ressuscita os desejos sexuais dos irmãos. É isso que eu estou dizendo. Nossa forma de vestir é diferente. Um dia uma mamã viúva me disse assim: pastor, por favor, tire aquele diácono daí, tire daí o diácono. Fez o quê? Pastor, vai ver como é que ele vestiu. Uma calça bem apertada, tudo marcado. Mamã viúva estava a alimentar os olhos. Pastor, me tire esse daí. Me tire. Então, nossa forma de vestir, jovens, estou falando também para nós homens, nossa forma de vestir tem que ser diferente. Nós somos remanescentes. É o mundo que tem que nos imitar. Nós temos uma missão clara e específica. Há irmãos que são caenches, vão mais no ginásio, metem uma camisa bem apertada, sem casaco. Coitada das irmãs, estão engolindo saliva por causa de você. Não distraia os teus irmãos. Não é essa a tua missão. Nós não temos uma missão de
de distrair os nossos irmãos. Não, nós temos uma missão de pregar a palavra, de pregar a volta de Jesus Cristo. Cristo está voltando. É essa a mensagem nossa. Cristo está voltando. Precisamos preparar um povo para o reencontro com Cristo Jesus. Hoje há modelos na igreja. Calças bem apertadas, cortes extravagantes, quase que é cristão, mas não é. Só está só uma coisa. Se define. Ou você é cristão ou você é maluco. Se define. Se define. Se define. E quando você é cristão, você cria respeito e dignidade. Quando você é bem vestido, minha irmã, quando você nem tem essa saia bem colada, vestido bem colado, até o maluco te chama na rua, não te respeita. Mas quando você vestir é se respeitar também. É dignidade, é caráter. Prezados irmãos, uma das características do povo remanescente é para que tenham santidade e vivam em santidade. Prezados irmãos, a nação eleita deveria ser caracterizada pela pureza e santidade. Sem elas, sem a santidade, ninguém jamais verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor Jesus. A santidade era o veículo divino para espalhar o conhecimento de Deus e da verdadeira adoração. Ou seja santo. Deus te pede para ser santo. Não é santidade de fingimento. Seja santo. Viva a palavra de Deus com santidade. Seja santo na verdadeira essência da palavra. Seja santo. Seja santo, viva como santo, pregue como santo, ande como santo, seja santo. Outra característica que identifica os remanescentes é a verdade presente. O remanescente sempre teve uma mensagem distinta dos demais a compartilhar. E a nossa mensagem, prezados irmãos, é Apocalipse capítulo 14. Precisamos pregar a verdade com firmeza. Pregue a verdade. Somente a verdade. Pregue a verdade. A última mensagem, a última característica dos remanescentes é os relacionamentos. O cristão precisa ter um relacionamento pautados pela ética, pelos valores morais e espirituais. Sabe o que acontece hoje? Qualquer problema da igreja estamos a colocar nas redes sociais. O Facebook hoje é um livro de reclamação dos adventistas de sétimo dia. Ainda já viste um não cristão a publicar problemas da igreja nas redes sociais? Já viste? É difícil. Não é que eles não têm tido problemas, eles têm tido problemas. Mas eles entendem de que os problemas não se levam nas redes sociais. Mas hoje, os remanescentes, os maranatas, o Senhor logo vem. Usamos o Facebook para expandir, manchar até os líderes. Irmãos espiritualmente superiores aos outros usam as redes sociais para ofender os pastores, ofender os irmãos, expor a igreja. Isso é falta de ética. A igreja tem problema, sim, eu sei, mas os problemas devem ser resolvidos num fórum nosso apropriado. Não vamos levar os problemas das redes sociais manchando a igreja de Deus. Você pode manchar a igreja de Deus pensando que você está a ajudar. Antes, pelo contrário, só está a mostrar a tua falta de espiritualidade, a tua pobreza espiritual. Precisamos ter éticas, meus irmãos. Precisamos ter valores espirituais. O mundo é que precisa ser convertido. Nós precisamos converter o mundo através da nossa palavra, palavra de Deus, da missão específica. Os israelitas teriam essa missão de resgatar o povo a viver uma vida digna para a honra e glória de Deus. Mas infelizmente, nosso objetivo hoje é alcançarmos o mundo através da palavra de Deus.
Eu não consigo perceber entre os adventistas, aqueles que se dizem remanescentes, há problemas que estão afetando hoje. Eu não sei se estou falando para alguém que foi. Você envergonhou o nome de Deus com a tua forma de ser, de andar, de vestir e de falar. E hoje você entende de que não, pastor, eu fui longe demais. Eu envergonhei o nome de Deus e hoje eu preciso voltar para os braços do Pai. O Senhor vai te receber. O Senhor precisa de um povo, aquele povo que vive destemido para resgatar as verdades pisadas pela ponta pequena. Nós temos uma missão, coloque isso na cabeça. Você tem uma missão, não missão para entreter. Há muito entretenimento nessa igreja. Estamos a cantar demais, há muitos concertos, há muitas brincadeiras aqui e a palavra de Deus está sendo deixada de lado. Há muitos concertos, estamos a imitar demais. Estamos a imitar demais. Estamos a imitar demais. Um pastor, eu vi o vídeo, ele disse que até na igreja tem micheiros. Micheiros estão na igreja também. Os que poderiam ajudar a igreja hoje estão se tornando micheiros. O terreno é 1 milhão, mas ele diz que o terreno é 4 milhões. O lucro é dele, micheiros. Irmãos que vivem da nicha, aumentar por cima daquilo que não é verdade. Há muitos irmãos que tratam documento, trabalham nesses estabelecimentos, se calhar do Estado. Um dia eu fui tratar um documento, encontrei um irmão, ele me disse assim: meu irmão, olha, o bilhete para sair rápido é 15 mil. Normal é 2 mil. Você que sabe. Eu paguei 15 mil, me burlou. Uma vez me vi na igreja, é adventista. Eu acho que ele me reconheceu porque depois desapareceu. Se o adventista hoje é micheiro e o não adventista vai ser quê? Mas é possível que você está aqui e você está dizendo: pastor, eu preciso voltar para os braços do Pai. O Senhor vai te receber. O Senhor não rejeita o seu povo. Aqueles que se entregam de coração, o Senhor não rejeita. E o Senhor hoje quer te receber. Quero fazer de você como seu povo especial. Uma vez eu fui para uma igreja, depois de terminar, uma irmã me procurou, um irmão, perdão, ele disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Diga, meu irmão. Pastor, amanhã seria meu casamento. Seria? Por quê? Porque minha noiva morreu, pastor. Oh, sentimentos. Não, pastor, escute ainda a história. 3 semanas antes do nosso casamento, pastor, tudo estava pronto. Eu fiz tudo. Comprei tudo, pastor. A família, tudo estava pronto, pastor. Só que minha noiva, ela me pediu sexo. Eu dizia: não posso. Vamos aguardar um pouquinho só. O casamento está às portas. Aguenta um pouco. Não posso pecar. Eu quero casar de forma íntegra. Quero honrar a Deus, honrar meus pais e me honrar a mim. Quero ser diferente. Aguenta um pouco. Só que a irmã, afinal, já estava grávida de um outro homem. E ela queria passar a gravidez para o irmão. Só que o irmão resistiu à tentação. Tempos depois, uma semana a faltar, a moça estava pressentindo que a barriga estava a crescer. Precisava fazer alguma coisa. Uma vez pediu que fosse à casa dele. Não avisou. O namorado tinha saído, ela foi à casa do moço, pediu a chave. Abriu o quarto e deitou-se, sem roupa. Lá no final do dia, naquelas horas nicodêmicas, o namorado vinha e encontrou a porta aberta e perguntou para a irmã: quem abriu? Não, a fulana está lá. Oh, tá bom. Quando entrou, ele deparou-se com uma obra de arte.
Ele me contou, disse: pastor, o que eu vi era uma obra de arte perfeita de Deus, saída nas mãos de Deus. Pastor, eu vi ela deitada. Meus estímulos estavam longe, pastor. Era naquele dia. Eu acordei e ele disse: por favor, não faça isso, vista. Eu disse: não, já me viste. Só hoje, ninguém vai saber. Eu não posso. Não posso. Pastor, por um triz eu cairia em tentação. Oh, pastor, o senhor nem tem noção. Você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou a dizer, era uma obra de arte perfeita. Aquela menina, pastor, era cartão de visita na igreja. Todo mundo queria ter ela. Mas eu a consegui, pastor. Eu vi ela deitada ali. Quase pequei, mas não pequei, pastor. Eu pedi para a moça, por favor, vista. Não, vista, por favor. Pastor, eu saí correndo como um louco. Afinal, ela estava grávida. 3 dias depois, ela percebeu que eu não estava a ceder à tentação, então procurou um centro médico e tirou a gravidez. Tudo estava perfeito. Só que ela pensou que a gravidez saiu, mas não saiu. Não sei o que lhe deram, pastor. Aquilo estava lhe fazendo mal. Sábado antes do casamento foi levada ao hospital às pressas, a um outro posto, porque ela deu recaída. Quando chegou lá, o centro disse: olha, esse caso não é para aqui, é para a maternidade. Pastor, no mesmo sábado foi levada para a maternidade. Meu casamento estava em risco. Eu pensei: pastor, acabei. Quando chegou lá, pastor, na maternidade, os médicos disseram: essa aqui já ultrapassou a situação. Tirou a gravidez. Oh, meu Deus. A família olhava para mim e dizia: assassino, você estragou a nossa filha. Não, mas eu não sei nada. Não, é você. Ela só tem a ti. Mas antes de morrer, a mãe disse assim: doutor, escuta, só vou lhe ajudar se ela falar. Quem é que te engravidou? Não queria falar. Vais morrer aqui. Quem é que te engravidou? Ela falou a verdade. Não é meu namorado, é outro homem que me engravidou. Não é ele, é outro homem. Eu tentei de várias formas para fazer com que esse filho fosse dele, mas ele se tornou firme. Ele era fiel ao Deus dele. Ele é fiel ao Deus dele. Ele não queria se deitar comigo, não queria. Ele queria ter um casamento sem mácula, um casamento perfeito aos olhos de Deus. Ele foi fiel. Agora sim, doutor, cuide dela. Domingo o casamento não saiu. A irmã morreu. Não teve tempo. E o irmão disse: pastor, todo mundo na igreja olha para mim com pena. E já me deram um nome. Qual é o nome? Vocês sabem. Pastor, me chamam esse nome na igreja. Tenho vergonha de vir. Eu não vou perdoar ninguém aqui, pastor. Mas com a mensagem que o Senhor pregou hoje, será que Deus pode me receber? Eu posso perdoar meus irmãos? Posso tirar esta mágoa que está aqui dentro? Sim, podes tirar. Podes tirar. O Senhor vai te perdoar. Ele perdoou a igreja e aos irmãos que o ofenderam. É possível que você está aqui e você foi longe. Se calhar você faz do pecado um estilo de vida. Há momento que o pecado para você se tornou como um pecado de estimação. É possível que você tenha um pecado e você não quer de maneira alguma perder esse pecado. Você não quer se meter nas mãos de Deus. Mas o Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estás cansados e oprimidos. Dá o teu pecado a mim e eu vou transformar você. Dá o teu pecado a mim. O Senhor quer que você entregue o pecado nas mãos dele e ele vai transformar você. Vai te fazer uma nova criatura. Não importa onde você for. Um grande pregador do século XIX dizia o seguinte: o pecado e o inferno estão casados, a menos que o arrependimento anuncie o divórcio. Por isso, você precisa hoje entregar tua vida nas mãos desse Jesus. E esse Jesus está disposto a transformar você, a te tornar numa pessoa melhor, e depois o Senhor vai te dizer: vá, prende a palavra, chame os outros para aqui.
Se você está aí, você quer entregar a vida a Jesus, eu te convido, glória a Deus. Eu não sei se eu poderia descer, ancião, não sei onde é que eu posso descer. Obrigado, eu quero abraçar os meus irmãos. Eu quero olhar para você e eu quero dar minhas mãos aqui. Eu quero mostrar para você de quanto o Senhor ama você. Por isso, meu irmão, muito obrigado por entregares a tua vida a Jesus. Que o Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Bem-vindo à casa do Pai. Aqui é teu lugar. Aqui é teu lugar. Aqui é tua casa. Eu sei que tem mais aí alguém que precisa entregar a vida a Jesus. Não havia a tua decisão. Hoje você tem a soberana oportunidade de aceitar Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. Hoje você tem a soberana oportunidade de entregar a vida a Jesus. Senhor lhe abençoe, meu irmão. Bem-vindo à casa do Pai. Senhor lhe abençoe. Bem-vindo. Bem-vindo à casa do Pai. Eu sei que aqui tem mais. É possível que você está a dizer, pastor, você não me conhece, eu fui longe, eu não te conheço sim. Mas o Jesus que eu adoro, ele te conhece você. Ele sabe que você precisa de ajuda, ele sabe que você necessita do auxílio dele e o Senhor estará aqui para te receber. Não importa onde você foi, não importa quem você é, mas se você entregar a vida a Jesus, o Senhor te transforma, o Senhor te muda e o Senhor vai te dar uma nova pasta. Eu quero chamar você. Pode vir ao Senhor Jesus. Pode vir ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Bem-vindo à casa do Pai. Deus abençoe você. Eu tenho certeza absoluta de que quando você sair daqui, você não será a mesma pessoa. Você será transformada. Você será transformado. Sabe, um dia, eu estava pregando numa igreja. E quando eu terminei de pregar, uma irmã veio correndo, disse, pastor, por favor, eu preciso de ajuda. Diga. Ela disse assim, pastor, eu sou bruxa. Eu sou bruxa, mas sou diaconisa dessa igreja. E o senhor não sabe. Acorda, irmã. Quem dorme na igreja só tem duas coisas. Ou é bruxo, veio de noite, ou foi na festa. Então não durma na igreja. A irmã dizia assim, pastor, eu sou diaconisa dessa igreja, mas sou bruxa. Você é bruxa, sim. Ela disse, pastor, não brinque comigo, eu mato. Eu olhei para a irmã e eu disse, eu não tenho medo do teu feitiço. Não, eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos bruxos. Não precisamos temer os bruxos. Diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É um bruxo que tem que te fugir. Não é você. Você é cristão. Vai fugir um bruxo sem juízo. Um bruxo sem juízo. Não é você que tem que fugir do bruxo. O bruxo é que tem que te fugir. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, você viu o filho daquele ancião que morreu? Sim, eu matei. Está vendo aquela irmã que apanhou Tala? Sim, eu coloquei Tala, matei. Essa igreja é minha, é nossa. Por isso ninguém vai ter cargo aqui, senão eu. E pastor, não brinque, eu vou te matar. Eu vou ter medo de você. Não, eu não tenho medo dos bruxos. Não tenho. E se você está aqui e quer tentar, vai me procurar na minha casa. Eu vivo no Talatona. Pode chegar lá, mas eu vou lhe dizer, se você for à minha casa e você sair de lá vivo, eu deixo de ser pastor. Entendeu o que eu falei? Se você está aqui, quer tentar, vai me tentar, vai lá na minha casa. Vai lá. Se você sair vivo da minha casa, deixo de ser pastor. E eu vou entregar a credencial. Porque eu tenho um Deus que eu adoro, eu não tenho medo. E eu disse para a irmã, eu não tenho medo de você, sua irresponsável. Ela disse, pastor, fica descansado, não vou te matar. Eu preciso apenas de ajuda. Eu quero ajuda, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o pastor ore por mim. Eu chamei os anciãos, oramos por aquela irmã. Ela disse, pastor, vamos à minha casa. Fomos até a casa dele. Ela mostrou-nos o que tinha. Deu-nos algumas coisas que ela tinha. E depois de dar, ela disse assim, pastor, tem algo que eu não posso te dar. Por quê? Se eu te dar, pastor, você vai ser como eu. Você é bruxa como você. Você não tem juízo. Você não tem juízo. E eu disse para ela, se você brincar, você vai morrer e eu vou pregar no teu óbito amanhã. Eu tenho um Deus que eu sirvo. É esse Deus que me mantém. Ele me mantém. Eu se vivo até agora é porque tenho um Deus no céu. Por isso, prezado, não tenha medo desses sem juízos. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu disse, dá o que você tem. Dá o que você tem. Ela foi para casa dela, puxou uma mala. Na mala tinha lá uma cobra. Em meio da cobra tinha
dava dinheiro. Era uma cobra que dava dinheiro. Ela disse: pastor, está aqui o que eu tenho. Agora o Senhor viu. Agora o pastor é como eu. Eu tenho medo. Não serei como você. Eu disse: nós vamos destruir isso. E eu chamei os anciãos. Nós queimamos aquilo. Enquanto queimávamos aquela cobra, no meio da cobra, eu vi crânios de pessoas. Eu ouvia vozes de pessoas naquele meio. Era um fogo diferente, um fogo ardente. Aí uma de lava caía. E nós orávamos fervorosamente pelo nome poderoso de Jesus. O único que liberta é Ele, Jesus. E nós orávamos em nome desse Jesus. Quando nós orávamos, sentíamos que nossas forças estavam acabando, mas o Senhor nos mantinha firme. O Senhor nos dava poder para continuarmos a desafiar o diabo. Por isso, nós desafiamos o diabo naquela tarde. E nós cantávamos, nós orávamos ao Senhor Jesus. Enquanto aquilo queimava, no meio bem daquela cobra, saiu uma outra cobra pequena. A cobra saiu e ela pulou, olhava para mim. Eu era o anjo a bater. Aquela irmã disse para mim: pastor, foge, vais morrer. Foge. Quando eu dei por mim, os anjos fugiram, eu estava sozinho. Pastor, sim, foge, vais morrer. Muita coisa passou na minha cabeça. Poderia fugir ou poderia enfrentar. Eu também tenho medo. Eu também sinto medo. O medo é natural. Não há ninguém que não tem medo. Só que a diferença é que você sabe aonde colocar o teu medo. Eu coloquei o meu medo naquele que me diz assim: vá, eu estarei contigo. Eu coloquei o meu medo nele. Pastor, foge, vais morrer. Olhei por mim, os anciãos foram embora. Estava sozinho, com a irmã, com a cobra vindo em minha direção. O que eu faria? Pastor, foge. Da próxima vez que vocês me convidarem, vou terminar de contar a história, se fugir ou não. Mas eu quero te dizer aqui, meu irmão, que você não precisa ter medo. Pensei bem, vou contar no período da tarde. De tarde vem. De tarde vem. Vou ter uma outra meditação e não vou contar o término. Mas eu quero te dizer com isso de que você não precisa ter medo. Se você está aqui e você vive acorrentado na bruxaria, na feitiçaria, entregue a vida a Jesus. Venha, não importa onde você for, venha. O Senhor Jesus vai te libertar e vai te dar uma nova página. Está aí você? Quem será a última pessoa? Depois de você vir, eu vou orar. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Senhor te abençoe. Senhor te abençoe. Bem-vindo à casa do Pai. Agora sim. Pode vir, minha filha. Pode vir. Pode vir. Se tem mais aí alguém que quer vir ao Senhor, pode vir. Deus abençoe. Deus abençoe. Não saia daqui com a vida que você tem. Louvado seja Deus. Bem-vindos à casa do Pai. Não saiam daqui assim. Venha, Jesus, eu estarei orando por você. Eu vou orar por você. Venha, Jesus. Venha, Senhor Jesus. Estarei orando por você. Estarei depositando tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Venha, Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe você, minha irmã. Tem mais aí alguém? Vou esperar só pelo menos mais uma pessoa. Só mais uma pessoa, eu vou orar. Aonde está você? Eu quero orar por você. Não saia daqui assim. Quero orar por você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Bem-vindos ao Senhor Jesus. Bem-vindos ao Senhor Jesus. Bem-vindos. Bem-vindos à casa do Pai. Bem-vindos à casa do Pai. Agora sim, nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Obrigado pelo poder que o Senhor deu aos teus filhos. Eu sei que é desafiante pregar da tua palavra. Satanás não gosta quando pecadores arrependidos entregam-se ao Senhor Jesus. Mas obrigado porque o Senhor escolheu um povo específico, com uma missão específica, que é de trazer almas para junto dos teus braços. Por isso, Pai eterno,
abençoe o teu povo na face da terra. Ao sairmos daqui, que saiamos transformados. Os meus irmãos levantaram e entregaram a vida a Jesus. Cá estão na frente. Por favor, eu oro por cada um deles, pelos seus desafios. Oro pela igreja também. Cada um tem um desafio aqui, Senhor. Por favor, Pai eterno. Consagre nossas vidas nas tuas mãos. E ao sairmos daqui, que saiamos transformados. Se alguma coisa cada um aqui tem, Pai, por favor, não permita que saiamos do jeito que entramos, mas que saiamos transformados pelo Teu Santo Espírito. Pegue os nossos pecados e o atire no fundo do mar. Por favor, Pai, nunca mais se lembre dele. Nós somos pecadores e reconhecemos. Nós precisamos da Tua graça maravilhosa. Por isso que o Espírito Santo recaia sobre nós, para que o poder do Espírito faça moradia em nós e nos transforme para a honra e glória do Teu santo nome. Permita que continuemos pregando a Tua palavra através da maneira de falar, de andar e de vestir. Abençoe-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você, minha.